Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma dica do canal Netfinders Brasil. Hoje nós vamos falar de CGNAT. CGNAT ou Carrier Grade NAT, também conhecido aí por NAT 444, Large Scale NAT, né? Tem vários nomes ali. A ideia básica é que nós vamos estar fazendo o NAT duplo, né? O chamado NAT 44. A ideia é a seguinte: como nós temos aí poucos endereços IPv4 disponíveis, a ideia é fazer os IPs renderem, né? Ou seja, a operadora ou provedor de internet, ela tem aí um número reduzido de IPs públicos. No nosso caso aqui, ele só tem uma rede /29. E eu tenho vários clientes para atender. Qual que é a ideia aqui? Eu vou estar distribuindo para os meus clientes endereços privados, mas uma faixa especial, né? Os endereços 164/10 foram reservados para ser endereço IP privado de core de sistema autônomo, né? Então, o que acontece? Eu consigo entregar para o cliente um 164. Esse cliente, por sua vez, ele vai ter que fazer um NAT do lado dele, né? Vamos imaginar que ele tem aqui, por exemplo, uma rede 192.168. Vai ter que fazer um NAT para traduzir os IPs privados internos dele, né? Para um 164. A operadora, por sua vez, vai pegar esse endereço 164 e traduzir para um endereço público. Então, são 3 NATs envolvidos, né? Por isso o nome NAT 444. Ao invés de apenas um processo de NAT, nós temos 2 aí, tá? Na verdade, o segredo dessa configuração que foi feita em cima do iOS XE está na configuração aqui do equipamento, que é o nosso concentrador PPPoE aí, tá? Deixa eu aumentar a tela aqui para vocês verem. O que nós fizemos? Primeiro, nós criamos aqui uma interface, uma virtual template, com MTU menor, né, com MTU de 1480. Na verdade, se você for descontar apenas o header do PPP, né, poderia ser aí 1492, né, já que o PPP consome apenas 8 bytes. Do que interessa mais para nós aqui, né? Os endereços, a virtual template, ela na verdade vai estar entregando os endereços para os clientes. E eu vou estar pegando desse pool aqui, que é chamado de VPN CGN Pool 1. Olha aqui, ó. Então, dentro do VPN CGN Pool 1, eu tenho os endereços que vão de 164.20.10 a 164.20.110. Então, eu tenho 100 endereços disponíveis para estar fazendo aí a distribuição. O comando que liga propriamente dito o CGN na caixa é esse daqui, ipnat settings mode CGN. Aí o que eu tenho? Eu tenho uma CL representando quais são os endereços de origem, os endereços que serão traduzidos ao sair do meu AS. Tudo que é 164.20. Então eu tenho uma CL separando os endereços 164.20/24, né? Com a máscara invertida. E eu tenho os endereços públicos, né? Os endereços que eu vou estar usando no pool de CGNAT. No caso aqui, eu posso pegar apenas um único endereço, né? Ele está fazendo lá dos 155.106 aos 55.106, com uma máscara específica. No exemplo que eu coloquei, na verdade, aqui, ó, eu fiz um pouco mais restrito, né? Eu coloquei um /29 e coloquei aqui o endereço 110, o endereço a ser traduzido ali no CGNAT, tá? Um único endereço. A amarração está nesse comando de NAT inside. Eu vou permitir tudo que está vindo da lista 1, que são os endereços 164.20, serão traduzidos pelos endereços, ou melhor, pelo endereço que está no pool CGNAT, que é o meu único IP público que eu tenho aqui, tá? Uma das coisas a se ver
quando se configura CGNAT é justamente, né, qual é a quantidade de portas que você vai separar para cada cliente, tá? Uma abordagem bem tradicional era cerca de um mapeamento 1:32, ou seja, cada IP público, né, eu poderia mapear para 32 endereços privados do tipo 164 ali. Se você fazer uma conta de padeiro lá com as 65.536 portas, você vai ver que aí, uma razão de 1:32, eu teria 2.048 portas para cada IP, né? Só que com a escassez de endereço, né, cada vez mais, né, se faz o quê? Eu preciso fazer os IPs renderem. E o que é fazer os IPs renderem aqui nesse caso, né? Eu brinco com os alunos dizer que é como colocar água no feijão, né? Fazer o caldo render. Eu posso diminuir a alocação de portas para cada cliente. Nesse exemplo aqui, né, a configuração do IP NAT7 SPAP BPA, né, o BPA Block Port Allocation, né, está se fazendo uma alocação de 512 portas para cada endereço 164 que eu for mapear aí com o 179, 150, 55, 110 ali no nosso exemplo, tá? Na verdade, se a gente fazer as contas aqui, vai dar um pouco mais de 100 IPs, vai dar 120 IPs, cada um, né, 120 endereços 164, que eu vou poder servir ali. Poderia colocar um pouquinho mais. Aqui eu estou colocando de 10 a 110, 100 endereços, vai dar 5.000 e poucas portas, né? Lembrando que nem todas as portas eu posso estar utilizando para o CGNAT, tá? Por exemplo, as portas baixas, né, as portas menores do que 1024, né, elas não são usadas no CGNAT. Eu só distribuo no CGNAT as portas mais altas, aí, por assim dizer. Então, basicamente, essa aqui é a configuração que eu vou colocar no meu roteador aí, que está servindo tanto quanto roteador de borda, quanto como concentrador PPPoE. Na verdade, aqui eu tenho uma seção BGP entre esses dois elementos aqui, e aí eu tenho uma máquina distante que está fazendo o papel do Google aí para mim, né? Está fazendo o papel aí de ser o 8888. Vamos só ver se aqui o cliente, eu vou pegar o cliente, deixa eu acertar ele aqui na tela. Aqui eu já tinha feito o teste antes, tá? Então ele está conseguindo pingar o endereço 8888. Se eu olhar aqui nesse roteador, o roteador do cliente, né, vai ter o primeiro NAT, o NAT do lado do cliente. Então, se eu olhar aqui, vou colocar um comando show IP NAT translation. Show IP NAT trans. Olha lá, então eu tenho o endereço global é o 164.20.10 no nosso exemplo aqui. E o endereço interno lá é um 92.168.8.11. Então o primeiro NAT, né, o NAT do lado do cliente, está sendo feito. Vamos dar uma olhada no NAT construído aqui, ó, na borda da operadora, propriamente dita. Eu vou vir aqui. Show IP NAT BPA. Não, Show IP NAT BPA ele está mostrando somente que tem alocação de 512 portas, né? Show IP NAT Translations. Prontinho, olha lá. Então, agora, aquele 164.20.10,
que nós havíamos comentado lá, ele foi traduzido para 179.150, 55, 110. Então eu tenho uma tradução feita aí agora para o IP público propriamente dito que eu tenho na saída. Então é isso, pessoal. A ideia é ter mostrado rapidamente a questão do CGNAT para vocês. É claro que fazer o NAT do NAT aí não é o melhor dos mundos, né? Dificulta a rastreabilidade, aumenta a complexidade aí, mas em tempos de vacas magras, né? Sem endereços IP V4 público suficiente, CGNAT é um mal necessário. Grande abraço a todos, até a próxima.